Só para terminar sobre a questão da Carta Magna Brasileira, o que acontece na Carta Magna Brasileira? Tá? Ela é uma lei suprema, tá? Essa lei suprema, ela está vinculada, logicamente, pela minha Constituição, tá? Federal. Então ninguém pode mudar. O que pode fazer? A única coisa que pode fazer é colocar emendas. Infelizmente, tudo que o brasileiro faz, ele infelizmente deixa falha. Então, por isso que dá a possibilidade de colocar emendas, tá? Então, assim, essa carta, ela fala sobre conjuntos de leis e ações pelo nosso país que ninguém pode derrubar. Por isso, como a gente está vivendo essa crise sanitária agora por conta da Covid-19, o presidente ele não faz muita coisa, né, por conta da Constituição. Então ele queria logicamente mudar a questão da saúde e ele não consegue mudar por conta da nossa Constituição, graças a Deus, né? Porque ele queria, logicamente, ele não queria pagar respirador, ele não queria, logicamente, queria que o pessoal fosse trabalhar, ele queria, logicamente, outras coisas, tá? Falando mentiras, e ele não pode fazer isso por conta que impede. Por quê? Por conta dessa lei suprema, por conta da minha Constituição Federal. Então, isso é muito importante a gente sempre falar, tá? Então, aí a gente tem, logicamente, terminando a nossa Carta Magna, tá? Que é uma carta brasileira muito importante, tá? E aí a gente vem para quê? Para o Sistema Único de Saúde, tá? O Sistema Único de Saúde, tá? Ele foi criado, logicamente, em 1988, tá? Que é, logicamente, saúde para todos. Então, qualquer pessoa que vêm, logicamente, do estrangeiro, eles vão ter direito à saúde, tá? Por exemplo, mexicanos, se virem, logicamente, morar aqui no nosso país, eles vão ter esse direito à saúde pública, tá? Depois eu vou explicar para vocês, mas eles têm direito à saúde pública. Se a gente sair daqui, né, do Brasil e para os Estados Unidos, ou logicamente para a Bolívia, a gente não tem direito à saúde, a gente precisa pagar a saúde. Mas já eles que vêm para cá, eles têm o direito à nossa saúde, tá? Por quê? Por conta da Constituição Federal. A origem do SUS, tá? Surgiu logicamente pela reforma sanitária, tá? De 1986. Tá? Que é muito importante a gente sempre saber que foi logicamente pela reforma sanitária, tá? Que logicamente é um processo político. Esse processo político deu que a sociedade ajudou logicamente a fazer essa reforma tanto sanitária, tanto construir logicamente o SUS. Então o ponto mais importante foi logicamente a população, tá? A cidadania, logicamente, ajudar a construir o Sistema Único de Saúde, tá? Porque a população que ajudou a construir, não é, esse sistema, tá? Por isso que eles pensavam bastante nas pessoas carentes, por isso direito para todos, tá? Que é um princípio do SUS. O SUS ele tem uma lei, são 3 leis, tá? Na verdade, são 3 princípios, tá? E esses 3 princípios precisa seguir à risca. Ninguém coloca emenda, ninguém pode, logicamente, desfazer, tá? Esses princípios, só são eles, tá? Esses princípios, então, que é muito importante. E a gente tem a história, logicamente, do SUS, que é a 8ª Conferência, Nacional, tá? O motivo, logicamente, da abertura se deu, logicamente, dia 17 de março de 1986, por conta, logicamente, da reforma sanitária, tá? E, logicamente, foi criada a primeira, logicamente, CNS, que essa abertura tem início por conta da sociedade, porque a sociedade estava participando, tá? Naquela época da construção da reforma e, logicamente, do SUS, tá? Aqui a gente tem algumas políticas de saúde no nosso país nos anos 80, tá? Que antigamente a gente
precisava saber. Então, assim, esse conceito, a saúde, resultado, condições, não é? Alimentação, habilitação, então tudo isso foi colocado na nossa reforma. Tá vendo? Transporte, emprego, lazer, tudo isso daqui, tá vendo? Ó, de 1986, por isso política de saúde no Brasil nos anos 80. Por quê? Foi nos anos 80 aqui, ó, tá vendo? 86, que foi logicamente a reforma sanitária. Tá vendo aqui? E aqui foi a construção do SUS. A reforma sanitária foi logicamente a construção do SUS, começando a construir o SUS.